Boa noite a todos. Vamos então dar sequência ao nosso estudo, mais especificamente, sequência a esse estudo sobre relacionamentos, que já estamos na parte 3. Não vou deixar vocês em suspense, só tem mais uma depois dessa e acaba a parte relacionamentos. Vamos até a parte 4. E olha que eu confesso que eu estou resumindo. Tem muita coisa e é muito difícil a gente restringir demais, porque à medida que a gente tenta enxugar muito, a gente deixa de fora, às vezes, algumas coisas importantes de serem ditas. Mas é impossível entrar em cada detalhe, em cada situação específica, e a gente é forçado a falar de uma forma mais geral, e é óbvio que com isso a gente deixa de atender a alguns casos e algumas situações mais específicas, às vezes não tão raras, muito pelo contrário, mas mais específicas, né? Então vamos orar mais uma vez. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, clamando ao Senhor pelo Teu auxílio, Pai, clamando pelo Teu Espírito. Nós já cantamos aqui nessa noite, dizendo que o Teu Espírito está aqui, operando nos nossos corações, Senhor. E é exatamente isso que nós esperamos, que o Senhor opere nos nossos corações. Porque sem o mover do Teu Espírito Santo, pouco serve, Senhor, para pouco serve aquilo que estaremos falando e pensando. Nós precisamos do Teu Espírito que abre os nossos olhos, que abre o nosso entendimento, que nos reveste de sabedoria, que nos fortalece em ânimo, em coragem e que ilumina o nosso caminho, Senhor. E que também nos constrange, nos conduz em arrependimento e ao mesmo tempo nos capacita, Pai. Senhor, Tu és tudo em nós e nós precisamos de Ti. Então fala conosco nessa noite e auxilia-nos nesse momento, a mim que estarei falando e a cada um que estará ouvindo, te pedindo, Senhor, ajuda-nos. Toda a honra e toda a glória que sejam dadas para sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, na semana passada, nós falamos sobre relacionamentos mais ligados a amigos, a casais de namorados, e hoje nós estaremos falando a respeito de um casal consolidado, né? De um casal casado, ok? Então, a partir do momento em que esse namoro vai acontecendo e como que esse namoro é importante, né? O tempo de namoro é precioso, exatamente para que coisas sejam afinadas, para que conhecimentos sejam revelados, a gente precisa se revelar um ao outro, para diminuirmos no máximo esse escuro que é de alguma forma o casamento. A gente casa acreditando em coisas, né, mas que na verdade apenas no dia a dia, muitas dessas coisas é que de fato serão conhecidas e reveladas de uma forma mais profunda, mais minuciosa. Então, durante esse namoro, o casal vai descobrindo seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus pontos em comum, e é muito importante a gente lembrar desses pontos em comum, e no que diz respeito aos pontos, como é importante a gente lembrar daqueles pontos que não são negociados, né, que não são, na verdade, negociáveis. Óbvio que os pontos que não são negociáveis, eles são variáveis, né? A gente tem, para mim, o que não é negociável, pode não ser exatamente o que é para você. Mas algumas coisas eu acho que é importante a gente, pelo menos, passar aqui rapidamente, que eu acho que seriam coisas importantes da gente pensar. Por exemplo, ponto inegociável número 1, a palavra de Deus diz, não vos ponhais debaixo de jugo desigual. Então, isso para mim é um ponto inegociável, porque assim, começar um relacionamento, especialmente um casamento, com alguém que não compartilha da mesma fé que eu, isso é uma questão. Por quê? Porque, obviamente, que isso vai trazer muitos atritos e choques que muitas vezes serão importantes para
a convivência desse casal, a convivência dessa família, né? E, em especial, ainda maior, a educação desses filhos que virão. Então, esse é um ponto número 1. Ponto número 2, que no meu entendimento é inegociável, respeito, né? É impensável uma relação conjugal onde não haja respeito. E esse respeito, ele passa por diversos aspectos, porque nós podemos ser desrespeitosos de muitas maneiras, né? De uma forma verbal, de uma forma física, né? E a agressão física, por exemplo, é um ponto também absolutamente inegociável, né? Não existe uma relação saudável, um casamento que se sustente numa casa, numa família, num ambiente saudável com violência física. Então, assim, esses pontos são muito inegociáveis. Eu acho que é muito importante que a gente pense a respeito dessas coisas, para que essas coisas não venham a penetrar nesse casamento, a penetrar nessa família de uma forma assim tão destrutiva, trazendo uma carga de infelicidade tão grande. Vamos então pensar bem a respeito dessas questões, dos pontos que não são negociáveis. Óbvio que você pode acrescentar outros que são inegociáveis para você, assim como eu teria os meus próprios, mas é importante pensarmos a respeito disso. Então, o casal decide se casar e dar início, então, a essa nova família. Ótimo. Então, vamos considerar, dentro desse contexto família, alguns pontos importantes. O casal vai formar uma nova família. E é importante a gente lembrar o seguinte, essa nova família, ela não poderá reproduzir a família dele e não poderá reproduzir a família dela. Na verdade, assim, cada um traz o seu próprio contexto familiar, a sua própria cultura familiar, mas é importante que eles estabeleçam juntos os princípios fundamentais para ambos, para que eles possam, então, expor, né, ou definir aquilo que caracteriza a formação dessa nova família. E, nesse aspecto, assim, é muito importante esse cuidado, porque, às vezes, as pessoas entram nesse casamento sem considerar essas coisas. E são coisas que parecem, a princípio, pequenas, mas que interferem de uma forma muito forte na relação desse casal. Então, eu escutei um depoimento que chega a ser engraçado, mas, se não souber contornar, isso vira um grande problema e vai virando uma bola de neve dentro de outras questões semelhantes. Por exemplo, a discussão entre o casal era aonde se guarda o vinagre aberto, né? Porque ele vinha de uma casa onde se guardava o vinagre aberto dentro da geladeira e ela vinha de uma casa onde se guardava o vinagre aberto dentro do armário. E aí, quando ela chegava para ir procurar o vinagre, cadê o vinagre? Estava na porta da geladeira. Quando ele chegava para procurar o vinagre, cadê o vinagre? Não está na geladeira, está dentro do armário. Então, assim, isso acabou virando uma crise para eles. De fato, isso virou uma crise. Parece pequeno, mas no dia a dia essas pequenas coisas acontecem. É muito importante que o casal entre num casamento muito disposto a fazer ajustes e muito disposto a lembrar isso. Eu não vou trazer a casa dos meus pais para dentro desta nova casa. Não tem como se fazer isso, porque vocês teriam que juntar duas casas, duas famílias, duas culturas dentro de uma única casa. Isso não vai poder acontecer. Então, o que é o ideal? É que, de alguma maneira, né, haja um ajuste de que eu pegue o melhor da minha casa e você pegue o melhor da sua casa e a gente forme essa nova casa, tentando, né, porque é óbvio que são tentativas, tentando trazer o melhor de ambas as casas e deixar de fora as falhas, as dificuldades, os problemas, as questões que nem sempre são legais. E eu quero deixar bem claro aqui que todas as casas têm os dois lados da moeda. Em todas as casas tem aquela parte que é legal e tem aquela parte que não é tão legal assim. Então, vamos tentar deixar de fora as partes que não são legais e trazer para essa nova casa, para essa nova família, um acordo desse casal de pegar o melhor dos dois lados,
para formar a cultura dessa nova família. Então, vamos começar, né, o início dessa família. E, obviamente, que isso não quer dizer que eles estarão rompendo com as suas famílias de origem. Óbvio que não estarão e nem devem fazer isso, mas é preciso que também essas famílias de origem respeitem esse novo espaço que é comum dos dois e que eles vão estar estabelecendo as regras, né, e os valores fundamentais que vai compor essa nova família, ok? Então, nesse momento, essa relação precisa ser de muito respeito, de muita boa vontade, né? E ela precisa ser desenvolvida por todos os lados, né? O lado do casal para com a família dele, o lado do casal para com a família dela, o lado da família dele para com ela, o lado da família dela para com ele. Uma relação de respeito mútuo. Como é necessário que o respeito permeie todo tipo de relacionamento. Essa família maior, né, em que a gente está inserido, que não é aquela família nuclear, aquela mais, né, menorzinha, que é o casal e seus filhos, essa família maior, ela envolve um número muito maior de pessoas. Ela envolve os sogros de ambos os lados, ela envolve os cunhados, ela envolve os tios, os primos. E aí, assim, é uma diversidade de pessoas que nem sempre tem tantas afinidades com uma das partes desse casal. Mas, de alguma maneira, é importante que haja uma disposição, né? E que cada parte se esforce para desenvolver uma boa relação, para desenvolver uma relação afetuosa, fraterna, uma relação amistosa, uma relação de respeito, né? É importante se lembrar que a sogra, por exemplo, que às vezes é tão mal falada, essa sogra, ela não é que ela tenha perdido a sua filha ou o seu filho, mas, na verdade, ela está entregando esse filho ou essa filha a uma outra pessoa. E é importante que ela dê uma recuada, né? Não que ela se ausente, não que ela deixe de ser importante, não que ela deixe de ser amada, mas é importante que ela dê espaço para que esse casal se estruture, né, nessa nova família. E é importante também que esse casal não esqueça dos seus progenitores, porque eles estão vivos e eles amam e se preocupam com eles da mesma forma como se preocupavam quando eles eram solteiros. Então, assim, lembre-se deles com respeito, lembre-se deles com carinho, com gratidão, envolva-os na vida, né, de vocês, novo casal, para que todo esse cuidado se reverta em grande benefício para todos, não é? Uma coisa que eu acho que é sempre muito importante da gente lembrar, que é importante evitar a rivalidade que existe nessas questões aí de família maior também, né? De quem tem mais autoridade, de quem tem mais ingerência sobre quem. Então, às vezes, gente, eu vou falar da sogra, mas assim, eu sou sogra, então nem me sinto desconfortável de falar da sogra, porque eu sou sogra. Mas assim, pensar o seguinte, eu abrindo mão, né, entregando o meu filho ou a minha filha para uma outra pessoa, eu preciso, de fato, dar esse recuo e entender que agora eu não vou ser mais a pessoa, ou não serei mais a pessoa mais importante, né, na vida dele, ou na vida dela. É importante pensar que a gente está agora em segundo plano, e todos nós que já somos casados e já constituímos a nossa família, a gente já passou por isso. Em algum momento, a gente saiu de casa, né? E criamos a nossa própria família. E esperamos, naquele momento, que tivéssemos esse espaço. Esperávamos naquele momento. Então, assim, vamos dar o espaço, né? Essa boa convivência dessa família maior, ela é extremamente benéfica para todo mundo, especialmente para as crianças. Porque a memória que vai ficar na mente dessas crianças, daquelas reuniões de família grande, em que se juntavam os avós, se juntavam os tios, se juntavam os primos, e as crianças corriam para lá, para cá, isso tudo são memórias boas, ou deveriam ser boas lembranças, né? E não lembranças de desconforto, ou de tédio, ou de aborrecimento, ou de irritação. Se essas memórias forem boas, o quanto que isso é benéfico para nós, para as crianças, para todas as pessoas.
né? São memórias muito positivas, que vão ficar registradas para sempre na vida da gente. Aí você vai ver lá na frente, a vovozinha ou o vovozinho contando, quando eu era criança, aquela memória está ali na cabeça dela, porque foram momentos bons, prazerosos, e isso é muito importante, né? Vamos falar um pouco desse casal, né, dos cônjuges. O que a Bíblia fala sobre relação conjugal? Vamos pensar um pouquinho. Eu botei aqui alguns versículos falando dessa relação conjugal, e depois eu vou falar, ao invés de eu botar os versículos permeando o assunto, eu botei eles todos individualmente primeiro, mas é porque eles se repetem de certa forma. Malaquias 2,14, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Então, assim, é muito importante a gente ter isso em mente. Essa relação, esse casamento, essa aliança não é algo que deva ser levado com uma certa leviandade ou com alguma leviandade. Na verdade, a Bíblia mostra que Deus foi testemunha dessa aliança. Deus testificou a aliança que foi feita entre você e a mulher da tua mocidade. Então, a aliança conjugal é algo muito sério, que hoje em dia a gente vê com toda a transparência, o quanto ela está sendo banalizada, né? O quanto que num primeiro embate ou enquanto aquele sentimento de paixão efervescente acaba, e também então se entende que esse casamento acabou, o quanto que as pessoas estão muito equivocadas a respeito do que é uma relação conjugal, do que é a construção de um casamento. Não é aquele casamento romântico dos filmes, das comédias românticas, em que tudo é tão lindo. Eu fico tão impressionada com as comédias românticas, porque se você prestar atenção, ninguém nunca acorda com mau hálito, ninguém nunca está descabelado, a casa é impecável sempre. É difícil você ver uma casa bagunçada, né? Alguém sujo, enfim, é tudo sempre muito lindo, tão perfeito, só que a vida não é assim, né? A vida não é assim, o dia a dia não é assim, e essas coisas do dia a dia interferem na nossa forma de agir e de interagir. Então, é muito, muito importante que a gente entre num casamento com a disposição de permanecer nele. Eu sei que há situações que tornam a convivência impossível, mas, na medida do possível, é o que a palavra de Deus nos diz, tem de paz com todos. Na medida do possível, é importante que esse casal que estiver, por acaso, vivendo alguma crise, que ele possa buscar ajuda e ele possa, recebendo essa ajuda, tentar contornar essas diferenças, né? Não é para que a gente aceite viver a infelicidade, mas é que a gente tente e invista em consertar aquilo que está nos fazendo infelizes, ok? Vamos lá, alguns princípios básicos, bem básicos, bíblicos. Efésios 5:25, a palavra do Senhor nos diz assim: maridos, agora é para os maridos, preste atenção, maridos. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que Deus nos ensina é que o amor do marido para com a esposa tem que ser nessa intensidade. Na intensidade do amor de Cristo pela igreja, que deu a sua vida por ela. É muito, muito mais profundo. Tem maridos aí que têm dificuldade de dar uma flor, que dirá a sua própria vida, não é? Então, assim, olha o peso dessa responsabilidade, olha o peso desse compromisso, né? Então, a gente poderia dizer: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, que deu o seu sono por ela, porque Jesus dizia que ele não tinha lugar para reclinar a cabeça, não foi? Ele não tinha tempo para comer. Por amor à igreja, por amor a nós, ele fez tudo isso. Então, quanto que o marido precisa realmente se comprometer em se gastar, não só para sair de casa, trabalhar e trazer recursos para dentro de casa, mas para ir muito além disso.
né? Então, vamos ver lá em Efésios 5, 28 agora, diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Ou seja, amar a sua mulher como você ama a você mesmo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, diz a palavra de Deus. Colossenses 3,19: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Gente, esse é um ponto muito importante num casamento, porque essa é uma das maiores queixas das mulheres. O número de vezes em que elas se sentem maltratadas pelos maridos, tratadas com rispidez, tratadas com brutalidade, com grosseria. E aqui, quando ele diz não a trateis com amargura, é exatamente com aquela má vontade, com aquela, sabe, aquela coisa amarga que faz com que tudo fique ruim, tudo fique desagradável. É aquele homem mal-humorado, aquele homem muitas vezes impaciente, intolerante, pouco disponível e que trata mal a esposa. Então, isso são palavras que repete aqui, ó, só aqui, ó, eu já li 1, 2, 3 versículos, pelo menos, já falando a mesma coisa. Maridos, amai vossas mulheres como, e aí alguma questão, tá? Então, aqui é não a trateis com amargura. Uma mulher que se sente amada vai fazer toda a diferença dentro de uma casa, porque muitas vezes as mulheres não se sentem de fato amadas, ok? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, num casal cristão, em que o homem é zeloso, glória a Deus por isso, e ele gasta tempo em oração, não se esqueça que a sua oração pode estar sendo interrompida ou estar sendo rejeitada por conta de uma má relação, de um relacionamento ruim, truncado com a sua esposa. E aqui, quando ele diz, vivei a vida comum do lar, quer dizer, participe, envolva-se com o dia a dia dessa casa. A casa é dos dois. Não é porque a mulher, na maioria das vezes, o que hoje em dia nem é mais uma regra, mas na maioria das vezes ela se ocupa mais com os afazeres da casa. Eu não digo se ocupa porque ela só faz isso, não. É porque, de fato, isso acaba sendo mais uma tarefa para a mulher. Então, não é porque ela, às vezes, é mais responsável pelas coisas da casa que o marido não tem que se envolver com a casa. Muito pelo contrário, a casa pertence aos dois. A família pertence aos dois. O casamento é dos dois. Os filhos serão dos dois. Então, assim, como que é importante isso? Vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração com a vossa mulher, considerando-a como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Ok. E aí, o que a Bíblia fala para as mulheres? Eu confesso a vocês que eu fiquei muito desconfortável aqui, porque eu coloquei, na verdade, considerando da aliança de ti com a tua mulher da tua mocidade, vamos botar aqui esse vale para os dois, porque Deus é testemunha da relação ali, da aliança dos dois, ok. Aí para os maridos, eu botei 1, 2, 3, 4 versículos. Para as mulheres, eu botei 2. E não é porque eu sou mulher, não, porque eu fiquei tentando caçar outros versículos para as mulheres, para não dizer que eu estou sobrecarregando os maridos, entendeu? Mas é porque eles meio que se repetem. Então, eu vou falar esses dois e vou acrescentar algumas coisinhas. Primeira carta de Pedro 3, 1 a 2, diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor.
Então, esse versículo, talvez ele já chegue aos ouvidos de muitas mulheres com rejeição. Porque o versículo diz, igualmente, sede submissas ao vosso marido. Essa palavra submissão, ela muitas vezes é ouvida com muito repúdio pelas mulheres. Por quê? Porque existe uma compreensão equivocada a respeito do que isso quer dizer. Uma mulher submissa ao marido não quer dizer que ela é um capacho para ele pisar, não quer dizer que ela é uma mulher nula, sem nenhum tipo de expressão ou de influência na casa, ou de valor ou de significado. Não quer dizer que ela não saiba pensar, que ela não saiba fazer escolhas próprias, que ela não tenha capacidade ou competência. Não tem nada a ver com isso. Essa palavra aqui, seja submissa, quer dizer, esteja debaixo do mesmo jugo, né? Esteja debaixo do mesmo padrão, do mesmo jugo mesmo, para não ficar aquela coisa desnivelada. Por quê? Porque logo em seguida, lá na mesma carta de Pedro, lá no 5,33, diz, a esposa respeite ao marido. Então, assim, é uma relação de lado a lado, de respeito mútuo e de companheirismo. Por quê? Porque, gente, da mesma forma que a Bíblia precisa dizer muitas vezes, marido, ama a tua mulher, porque é muito mais fácil para o homem se desligar e viver lá para ele, esquecendo do que se passa ao seu redor. Da mesma forma, a Bíblia precisa advertir as mulheres que ela precisa se lembrar que ela não anda sozinha. Porque a mulher, ela tem a tendência de ir na frente, de ir tomando as decisões, de ir tomando a frente das coisas, de ir tentando resolver tudo. Não sei se é porque ela tem aquela essência materna, e aí ela meio que abraça o marido como se fosse mais um dos filhos, e ela passa a comandar, mas isso não é o correto. É importante que haja essa submissão no sentido de que haja uma concordância, haja um acordo mútuo ali, de ambos caminharem juntos, e a mulher não se precipitar na frente desse casal, entende? Então, e aqui fala a expressão desse sede submissa ao vosso próprio marido, para que ele, se ele ainda não obedece a palavra, que ele seja ganho sem palavra alguma pelo seu reto proceder, exatamente, não porque ela é um zero à esquerda nulo, porque cá entre nós, nenhum marido aprecia uma mulher nula. Ele pode até ser um marido autoritário, que de alguma maneira tente anular essa mulher, mas depois que ele conseguir anular ela, ele vai sentir falta daquela mulher que ele conheceu antes e que não era nula. E aí ele vai chegar para essa mulher e vai dizer assim, onde está aquela mulher por quem eu me apaixonei e com quem eu me casei? E essa mulher já não existe mais. De fato não existe, porque você conseguiu anular ela. E ela se deixou anular. Então, assim, nem o homem pode anular a mulher e nem a mulher pode se deixar anular, porque de alguma forma, em algum momento, vai ser como se fosse um casamento comigo mesmo, eu homem, se fosse o caso, né? O homem casado consigo mesmo, e cadê aquela ajudadora que vai estar do lado fazendo a diferença? Não tem, porque ela está anulada, entende? Então, essa submissão não é num sentido pejorativo de desqualificação da mulher, muito pelo contrário, mas é de estarmos ali muito bem alinhados. Porque quando Deus criou a mulher, Ele disse, farei para ele uma mulher que lhe seja auxiliadora idônea. Então, assim, se essa mulher é nula, porque ela tem que estar debaixo dele como um capacho, então não vai auxiliar em coisa alguma. Na verdade, ela não vai servir para nada, né? Então, isso não será benéfico. E aí a esposa respeite ao marido exatamente no sentido de freia esse impulso natural da mulher e respeita o marido, ouve a ele, coloca a questão junto para que ele também tenha voz, porque a mulher, ela tem muita força para calar a voz do marido. E é muito ruim quando existe um homem dentro de uma casa anulado. Da mesma forma como a mulher anulada é um grande prejuízo, o homem anulado também é um prejuízo. E essa mulher, em muitos momentos, vai olhar para esse marido que ela mesma conseguiu anular e ela vai dizer, marido sem marido é a mesma coisa, esse homem não faz a diferença, ele é um zero à esquerda nessa casa. De alguma maneira, a gente está contribuindo para isso em muitos momentos. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Isso é básico para essa relação conjugal. Então, vamos lá. No que diz respeito a esses cônjuges, o que é importante da gente pensar? Trabalhem juntos em prol do bem-estar da casa.
A casa não é obrigação apenas da mulher, a casa é obrigação do casal. E quando eu digo casa, eu não estou dizendo apenas a estrutura física ou aquilo que a compõe, eu estou dizendo a estrutura familiar, conjugal e também a estrutura física e o que a compõe. É obrigação de ambos, a menos que, né, haja um acordo que seja justo. Por exemplo, no caso de um homem que trabalha fora e a mulher não trabalha fora, óbvio que ela tem mais tempo para cuidar de coisas dentro de casa. Mas, no caso de um homem que trabalha fora e a mulher também trabalha fora, e ambos são muito sobrecarregados, é mais do que natural que ambos participem dos afazeres domésticos. Ninguém quebra a mão por isso. E nenhum homem deixa de ser homem por causa disso, e nenhuma mulher também deixa de ser mulher. Enfim, é importante que a gente veja o acordo do casal, porque hoje a realidade de vida é muito diferente e a mulher está muito sobrecarregada, em parte por culpa dela, né? Porque quando elas foram lá para a praça arrancar e queimar os sutiãs, elas pediram em parte por essa sobrecarga, porque elas não consideraram que até que essa cultura fosse transformada, muita coisa ia estar acontecendo, né? Elas iam estar somando carga de trabalho. A cultura é uma coisa que não se modifica a curto prazo, né? É algo que vai sendo transformado a longo prazo, a longo, médio prazo. Então, a mulher ficou, de fato, muito sobrecarregada. Hoje, eu acho que menos. Os casais mais jovens, eles são mais conscientes da necessidade de ambos atuarem aí nesses afazeres, ok? Outra coisa fundamental para esse casal, não rivalizem. Eu canso de ver situações em que é nítida a rivalidade entre o casal, como se houvesse a necessidade de provar quem é melhor, quem é mais competente, quem é mais inteligente, quem é mais sagaz, quem de alguma forma é mais safo, e tem assim sempre uma rivalidade, uma competição entre o casal, o que é muito prejudicial. Por quê? Porque esse casal é uma unidade. Então, o que eles deveriam focar? Eles deveriam focar na construção de um bem comum, né? E quando eu falo de bem, eu estou falando não de bens materiais, eu estou falando dessa família, né? Dessa estrutura familiar. Esse é um patrimônio comum desse casal. E ambos deveriam estar focados nisso, ou seja, o que eu faço de benéfico traz benefício para ambos. O que eu faço de ruim traz malefícios para ambos. O que o outro faz, mesma coisa. Então, assim, é importante a gente ter isso em mente. No final das contas, não interessa quem está certo, quem está errado, você não reconheceu o seu erro, você não impediu isso, assim. Na verdade, isso é o menos importante. O mais importante é que as reflexões sejam feitas e as mudanças aconteçam, os ajustes aconteçam para que ambos se beneficiem disso. Porque se eu fico ali batendo na tecla de que eu estou certa e não vou abrir mão disso e não vou dar meu braço a torcer, o prejuízo é meu também. Por quê? Porque o prejuízo da desarmonia da família e do casal também vai respingar em mim. Então, isso não é inteligente. A gente precisa pensar em não somos rivais, nós somos cooperadores, né? Nós somos um time, nós somos uma equipe que trabalha em unidade, visando o mesmo alvo, o mesmo propósito, ok? Coisas básicas, mas de extrema importância. Uma organização de tarefas, de agenda, de horários, porque isso, por incrível que pareça, no dia a dia, vira problema entre os casais. Então, assim, vamos tentar organizar tarefas, agendas e horários e nos comprometermos com isso em prol desse bem, desse patrimônio comum, ok? Considerem sempre um ao outro nas tomadas de decisão. Não dá para tomar decisão da minha cabeça e depois, resolvi não sei o quê. Tá, pode não acontecer nada. Tudo bem, legal, mas pode virar um imenso problema. Não é que você precise consultá-lo ou consultá-la para cada detalhe minucioso da sua vida. Ao contrário, existe uma questão aí que eu acho que é de extrema importância e que a gente nunca pode esquecer, que é o seguinte: a gente tem como vantagem o conhecimento que a gente tem do outro.
Então, assim, aquilo que eu sei a respeito do meu cônjuge, eu vou utilizar em meu benefício próprio. Por exemplo, se eu já conheço o jeito dele ou dela e sei que ele ou ela não gosta de determinada coisa, eu não vou fazer essa determinada coisa sem primeiro conversar. Por exemplo, marquei um almoço na casa da minha mãe. Aí eu já sei, vamos imaginar, que eu já sei que nem sempre ele está bem disposto para ir almoçar fora de casa, porque final de semana quer descansar, sei lá, estou dando um exemplo aleatório. E aí, para não criar a surpresa do dizer, não vou, você já combinou, como é que não vai? Né? Pergunta antes. Por quê? Porque você já conhece a pessoa. Então, toma a vantagem, a gente sai na frente quando a gente já conhece a pessoa. E aí a gente já minimiza esse tipo de desencontro. Mas considerar o outro nas tomadas de decisões importantes, isso é fundamental, tá? A gente não pode esquecer que essa dinâmica familiar, ela é viva, né? Ela está sempre em movimento, ela está sempre em transformação. E é bom que seja assim. Por quê? Porque senão a gente vai viver igual e morrer igual e nunca a gente vai se aprimorar ou crescer ou se desenvolver. Mas então a gente tem que estar sempre se readaptando de alguma maneira para poder se ajustar a um organismo que é vivo, né? As pessoas não são estáticas e nem devem ser estáticas, elas precisam se desenvolver e crescer. E as respostas no meio dos conflitos do dia a dia, elas nem sempre vão ser racionais, muito pelo contrário. Em boa parte, essas respostas, elas são respostas emocionais e reativas. E esse é um problema sério. Por quê? Porque são respostas reativas movidas pela ansiedade, pelo medo, pela ira, pela inveja, pela vaidade, pelo orgulho. E isso acaba gerando imensos problemas. Porque a gente vai num impulso reativo, porque é o que o outro me disse, ou o que o outro fez, ou a situação em que estamos envolvidos em determinado momento, aciona todos os meus gatilhos de defesa, ou de ansiedade, ou de, enfim, de ira, de orgulho, e a gente se embrutece ali, resistindo. E o quanto que eu resisto, tanto mais eu me distancio e tanto mais o impacto é maior. Pensa no seguinte, né, bem física mesmo, quando vem alguma coisa em movimento, né, nessa direção, e você bate e esse aqui dá uma leve recuada, o que acontece? O impacto é menor. Mas se você vem no movimento e esse está estático, esse impacto vai ser maior. E se você vem no movimento e esse vem no movimento contrário, o impacto é maior ainda. Então, assim, é exatamente assim que nós funcionamos uns com os outros. Por isso, essa disposição de dar uma recuadinha de vez em quando é bom para diminuir o impacto e não se deixar agir nessa reação tão impulsiva, tão imediata, que muitas vezes te bota estático ou até no movimento contrário, e aí a pancada dói muito mais, né? Nesse momento aqui, eu quero te lembrar que a gente está falando sobre ansiedade, sobre medo, sobre ira, sobre inveja, sobre, enfim, vaidade, orgulho, uma série de emoções, e eu quero te convidar, se você não escutou, ou já até escutou, mas gostaria de relembrar coisas importantes, né, que foram ditas a respeito dessas emoções todas, reveja os vídeos anteriores, né, em que a gente falou sobre todas essas emoções, porque exatamente no meio de tudo isso, né, das relações familiares, é que surgem essas emoções, e que elas são muito afloradas e intensificadas, o amor, o medo, a ansiedade, a ira, paciência, resiliência, inveja, orgulho, vaidade, blá, 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 tudo isso que faz parte de todos nós, porque esses sentimentos, eles vão permear as relações familiares, e a gente tem que ter cuidado, porque na hora em que nós estamos reagindo e não mais agindo, mas nós estamos numa função muito mais reativa do que ativa, nesse momento é preciso que soe aquele alerta, né? Cuidado, cuidado, para que realmente essa estrada por onde esse casamento está passando, ela não leve o casal para um despenhadeiro, entendeu? É muito importante o sinal de alerta
que é para que haja uma correção no curso desse relacionamento. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, nosso cônjuge não é nosso inimigo. Nosso cônjuge não pode e não deveria em nenhum momento ser nosso inimigo. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, um está mais irritado, está mais estressado, está mais nervoso. Isso é normal, né? Nós não somos insensíveis, nós não somos perfeitos, nós não somos frios, né? Como um robô. A gente tem pele, a gente tem sensibilidade, a gente tem carne, osso. Às vezes as coisas estão latejando, estão doendo, estão mais sensíveis, mais expostas, né? E aí é importante que a gente tenha esse feeling do momento que o outro está vivendo também e haja uma boa vontade, uma disposição de recuar, de ajustar, de estender a mão, porque se o casal não se colocar dessa maneira, é muito difícil que esse casamento perdure, porque a vida tem muitas dificuldades. Então, ainda assim, no meio de tudo isso, de todos esses esforços, pode ser que haja momentos em que o casal sinta necessidade de ajuda, né? Então, busca ajuda. Busca ajuda, porque buscar ajuda não é vergonha para ninguém, né? Eu acho que muito mais vergonhoso é a gente precisar de ajuda e não buscar por orgulho, ou até por medo, né? Ou, enfim, por algumas dificuldades pessoais. Mas muitas das vezes é a nossa própria vaidade, de ter medo de mostrar que não está dando muito certo, que a gente está falhando, que a gente não está dando conta, ou que de alguma maneira o nosso erro, o meu ou o dele, sejam expostos, enfim. Mas é importante buscar ajuda, né? E essa ajuda, ela vai ser muito necessária para que essa adaptação, essa correção possa acontecer na vida desse casal. Muitos casamentos já foram salvos, vamos dizer assim, por meio de ajuda, né? Ajuda de pessoas importantes na vida desse casal, né? E de preferência que se busque ajuda em pessoas que tenham condição de ajudar. Não adianta só buscar alguém para te ouvir, né? Tem que ser alguém que tenha meios para ajudar. Pode ser, né, um familiar maduro, experiente, pode ser um amigo íntimo que também tenha bons conselhos e que também tenha experiência de vida, pode ser o pastor ou um irmão da igreja que seja também íntimo, pode ser até uma ajuda profissional, né? A ajuda profissional também existe nessa tentativa de traduzir essa linguagem truncada que está acontecendo aí nesse casamento, ok? Tá, então, esse casal, ele precisa se ajustar a essa nova vida, né, aprendendo a serem como casal, sem perder as suas individualidades. Que coisa complicada, né? Como é que a gente consegue ser e, ao mesmo tempo, preservar a nossa individualidade? E aí eu escutei um negócio que eu achei interessante. Diz assim que, como é o casamento? 1 mais 1 é igual a 1, porque é uma unidade. Não. Aí você pensa, então 1 mais 1 é igual a 2? Não, porque eles também não estão caminhando em paralelo sozinhos. Então 1 mais 1 é igual a quê? 1 mais 1 é igual a 3. Por quê? Porque é o homem, a mulher e o casal. Eu achei interessante isso, né? 1 mais 1 é igual a 3, porque precisa existir essas 3 coisas nessa casa, né? O direito de individualidade, de existência de cada um e essa unidade casal. E isso precisa acontecer de uma forma harmoniosa, sem que nenhuma dessas 3 partes agrida a outra. É um desafio? É um desafio, mas é um desafio que a gente precisa perseguir para a gente poder alcançar êxito no meio de tudo isso, né? Então, eles precisam, o casal, né? Eles precisam aprender a dividir, eles precisam aprender a compartilhar e eles precisam aprender a respeitar a individualidade também um do outro, né? Como é bom entender todo esse processo. E aí, em algum momento, eles vão deixar de ser esse 2/3
E eles vão passar a ser mais. Por quê? Porque aí começa então a chegada dos filhos. Quando os filhos chegam, talvez essa seja a maior de todas as adaptações, a adaptação mais desafiadora que o casal vai ter que enfrentar. Talvez depois dessa, a mais desafiadora, ou a terceira mais desafiadora, porque a primeira desafiadora é a harmonia, esse ajuste inicial, né? Que é um desafio inicial. Depois vem a chegada dos filhos, mas depois vem a fase da velhice, que também já é um terceiro momento de desafio para o casal também. Por incrível que pareça, existe uma estatística bem alta de casais que se separam depois que os filhos se casam. Engraçado isso, né? Os filhos se casam, vão embora, e aí quando eles se olham, é como se eles entendessem. A única coisa que nos unia eram os filhos. Agora que eles se foram, nada mais nos une, então não tem mais. Ou seja, o casal conseguiu se divorciar ainda ali dentro do contexto familiar. Então, o que a Bíblia fala sobre os filhos? Lá em Efésios 6, de 1 a 4, a Bíblia diz o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Na verdade, a promessa que está sendo feita é, uma medida em que você honra ao teu pai e à tua mãe, a promessa é que a tua vida seja longa sobre a terra. Então, assim, como é importante, né, essa disposição de honrar os pais. Por quê? Porque isso é justo diante de Deus, que os filhos honrem os pais. E a gente precisa, de fato, ter isso em mente, né? Ainda que você já esteja casado, ainda que você já seja pai, ainda que você possa ser até avô ou avó, honrar os pais é justo e é importante, e Deus espera isso de todos nós. E aí em seguida o versículo continua: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Eu acho muito interessante esse versículo. É a continuidade do anterior, mas na maioria das vezes os pais só gravam o de cima, né? Filhos, honrem os vossos pais. E aí os pais cobram isso dos filhos. A Bíblia diz que você tem que me honrar. Ok, mas olha a continuidade do versículo: pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. E é importante a gente pensar que muitas vezes esses filhos desonram aos pais porque eles são provocados a ira. Não que isso seja só dessa maneira, claro que não, mas algumas vezes os pais provocam a ira dos filhos e eles acabam reagindo muito mal e aí desonram os seus pais. Ou seja, está tudo errado, os dois lados erraram, mas é importante que os pais percebam o quanto que eles precisam buscar evitar que as suas atitudes provoquem a ira dos filhos. Quando que a atitude dos pais provoca a ira dos filhos? Quando eles estão corrigindo e educando seus filhos? Não, quando eles desrespeitam os seus filhos. Porque os pais também podem desrespeitar os filhos. Às vezes eles acham que porque são pais, eles podem fazer tudo. Não podem. Eles não podem desrespeitar seus filhos, porque toda pessoa, seja ela quem for, quando se sente desrespeitada, a tendência natural é que ela se ire, é que ela se revolte. E o desrespeito pode acontecer de muitas maneiras. Provérbios 22, 6, a palavra de Deus diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar. Isso é uma esperança para os pais, que esse ensinamento seja dado e que ele vai ficar bem fundamentado dentro dessa criança. Mas eu preciso lembrar a todos nós o seguinte: a criança, ela aprende com o que a gente faz e não apenas com o que a gente fala.
Então, muitas vezes, os pais estão educando os seus filhos por palavras, mas eles deseducam os filhos com as suas ações. Então, é importante que essa educação ensine a criança o caminho que ela deve andar, seja aquele caminho que você também anda. Não adianta dizer para o filho, filho, anda nesse caminho aqui, você mesmo está andando em outro caminho. Porque essa incoerência, num primeiro momento, a criança vai meio que pescar, mas ela engole, porque ela não tem muita autonomia. Mas quando começa a adolescência e a juventude, o confronto vai vir. E essa criança vai chegar e vai dizer, mas você não faz nada do que você manda eu fazer. E aí é um constrangimento, né? Provérbios 23, 13, 14 diz, não retires da criança a disciplina, pois se o fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. E aí eu quero lembrar também algumas coisas importantes. Hoje em dia, existem leis contra a palmada, existem impedimentos legais contra a educação, né, de palmada nas crianças. Eu te digo, sem medo de errar, isso é um enorme prejuízo para essas crianças. Mas eu compreendo 100% a razão dessa lei. Porque, na verdade, muitos pais se excedem na hora de corrigir seus filhos com uma palmada. Porque é importante a gente entender o seguinte, a palmada não é um instrumento para extravasar a raiva dos pais. A palmada é um instrumento educativo. Então, é muito importante que na hora que você está explodindo de raiva, a criança aprontou alguma que te deixou muito irritado, não faça nada nessa hora. Esfrie a sua cabeça primeiro, depois, num momento próximo, também não pode ser daqui a uma semana, porque para a criança isso não vai fazer o menor sentido, ela não associa mais as coisas. Depois de algum tempo em que você conseguir esfriar a sua cabeça, chame essa criança e converse com ela. Olha, você vai levar uma palmada por causa disso, 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 disso. Você entendeu? E aí você vai dar uma palmada para disciplinar essa criança e não para extravasar a sua raiva. Porque no meio dessa ira, né, dos pais, muita criança já foi surrada, né? Crianças já foram mortas, crianças já perderam membros, foram queimadas, né? Uma série de covardias e crueldades. Então, a lei não existe à toa, ela existe por conta dos excessos. Mas a verdade é que quando a Bíblia diz, se você fustigar a criança com a vara, ela não morrerá, ela está dizendo de uma vara que disciplina. Não é uma vara que extravasa o ódio, que extravasa a frustração, que extravasa a ira. É uma vara moderada, equilibrada, para educar a criança. Lá em Provérbios 13, 24 diz, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Por que o que retém a vara aborrece o seu filho? Olha, uma das coisas mais claras é, muitas crianças acabam aprontando uma série de coisas, provocando a raiva, vamos dizer assim, ou a ira dos pais, na verdade, com uma simples e única intenção, ser vista, ser lembrada. Ó, eu estou aqui, você está lembrando que eu estou aqui? Então, assim, de alguma maneira a criança apronta para que ela seja lembrada. Ou, até por mecanismos ainda mais complexos, se aquela criança de alguma maneira está se sentindo má, se ela achou que ela fez algo muito ruim e ela sente a necessidade de ser punida, então ela vai aprontar alguma coisa para que a punição venha sobre ela, o castigo venha sobre ela, como uma forma legítima de puni-la por algo que ela entende ter sido muito ruim, que ela tenha feito. E se os pais simplesmente ignoram e aquilo passa batido, a sensação de que eu sou invisível de verdade existe, né? Então é importante a gente pensar em tudo isso, o quanto que todas essas coisas permeiam, né, essa relação de pais e filhos. Em Provérbios 29, 15, a palavra diz assim, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe.
O que é a criança entregue a si mesma? É aquela criança que não é corrigida. Ela faz as coisas, ela diz o que quer, ela faz o que quer e nada acontece. Então, você vê a criança aprontando, desrespeitando, sendo absurdamente malcriada, quebrando as coisas, e fica por isso mesmo, né? É claro que existem situações e situações. Uma vez eu presenciei uma situação bastante difícil, assim, bem tensa, né? Eu estava tomando um café numa cafeteria e tinha uma mãe com uma criança, e era uma criança especial. Talvez uma criança, me pareceu que pudesse ser autista. Óbvio que eu não tenho certeza, mas me pareceu. E essa criança estava muito alterada, muito irritada, e chorando alto, e fazendo barulho, e gritando, e gritando. E a mãe, ela falava com a criança sempre no mesmo tom. Não faz assim, tenha calma, se acalme. Em alguns momentos ela não falava nada. E aí ela falava novamente, tenha calma, se acalme, sempre bem tranquila, e a criança ali naquela agitação, né? E ela mantendo a calma dela. E aí chegou uma hora, a criança parou de falar e ela ficou tranquila. Então, assim, a gente sabe que existem situações específicas, especiais, diferentes. Eu não estou falando desses momentos, estou falando de uma rotina normal dentro de uma casa, né? De uma rotina, um ambiente sem questões particulares. Então, assim, é importante a gente pensar nisso, né? A criança não pode deixar ela por ela mesma. Às vezes, o que a criança precisa é exatamente essa voz tranquila, de pegar ela, de abraçar e dizer, vamos acalmar? Você está muito nervosa, vamos acalmar? Ali distrai a criança, tira ela daquele torpor ali de raiva, de indignação, acalma a criança. Às vezes é só isso que ela precisa. Agora, a gente só vai saber o que essa criança precisa se a gente tiver olhos que vejam. Eu preciso estar atento, eu preciso discernir o que se passa com a criança, ao invés de fazer um olhar panorâmico e igualitário. Sempre que a criança está irritada é porque ela é malcriada e ela tem que apanhar. Não é isso. A gente tem que entender o que a criança está dizendo com aquela atitude dela. As crianças não vão ficar esperneando à toa. Se é malcriação, ok, vai ser disciplinada. Se é, sei lá, qualquer outra coisa, às vezes a criança está ansiosa, a criança tem ansiedade e muita ansiedade. Então, é importante ter esse discernimento para a gente saber dar para a criança o que ela precisa de fato e não estar sempre entendendo que aquilo é sempre uma malcriação ou qualquer outra coisa do gênero. Ok? Então, a chegada dos filhos, obviamente, ela pode despertar uma enorme fonte de ansiedade, de insegurança, de medo, até de ira, de ciúmes, né? Por incrível que pareça, muitos pais têm ciúmes da criança com a sua esposa, ou a mulher tem ciúmes da criança com o pai. Enfim, o filho tem ciúmes da mãe com o pai. E isso tudo acaba acontecendo no contexto familiar. E a gente precisa, então, saber lidar com tudo isso de uma forma mais benéfica para todos, né? Então, assim, é impressionante como aquele serzinho tão pequenininho, aquele bebezinho, né, absolutamente dependente, vai ocupar um lugar tão grande dentro desse ambiente familiar, né? Vai ocupar tanto tempo dessa família, tanto tempo desse casal, e aí é óbvio que essa nova readaptação vai precisar acontecer e os papéis vão precisar ser mais ainda claramente definidos, né, sem deixar que o casal deixe de existir, que também é um problema sério. Nasce a criança, o casal se volta para a criança, ou então a mulher se volta para a criança e o casal deixa de existir. Então, aqui a matemática se multiplica. 1 mais 1 passa a ser muitos, né? Passa a ser pai, passa a ser mãe, passa a ser filho, passa a ser irmãos e passa a ser casal. Tudo isso tem que existir nesse contexto familiar.
Tem que existir o pai, tem que existir a mãe, tem que existir os filhos, tem que existir o casal, tem que existir a fraternidade, a irmandade ali entre aqueles irmãos. É um organismo vivo, interativo, dinâmico, em constante movimento, em constante transformação, porque as crianças vão crescendo e esses pais precisam ir se adaptando a cada etapa do desenvolvimento dessa criança. Você fala com uma criança de certa idade de um jeito, depois ela passa a ter uma outra idade, você vai ter que mudar a sua forma de falar com ela. Não pode mais ser a mesma forma, não podem mais ser os mesmos argumentos, não podem mais ser, enfim, a mesma dinâmica. É preciso que cada membro dessa casa vá se readaptando a todo esse movimento de mudança que é constante e permanente, ok? Então, num futuro, os filhos vão ter que se adaptar à chegada, ou esse filho, que a gente está pontuando aqui um filho, a gente vai ter que se adaptar à chegada dos novos irmãos ou irmão. Depois, mais tarde, esses irmãos vão ter que se adaptar ao envelhecimento dos pais. Depois, em algum momento, eles vão ter que se adaptar à chegada de novos membros da família, que são os cônjuges dos irmãos. Enfim, é importante estar aberto para abraçar todo esse movimento que vai sendo transformado nesse contexto, nesse organismo tão vivo, porque senão, o que acontece? O marido, a esposa do meu irmão, não fui com a cara, gostei. O marido da minha irmã, não, muito chato, não gostei. Gente, esses maridos e essas esposas, não é a gente que escolhe, são eles que escolhem, a gente tem que aceitar. Você não escolheu o seu marido, você não escolheu a sua esposa, então seus irmãos, suas irmãs têm direito de escolher o deles. Nós não temos que escolher nem que opinar, a gente tem que aceitar. Assim como ninguém escolhe nora, ninguém escolhe genro, a gente aceita. Por quê? Porque a escolha é dos filhos. E a gente aceita, e a gente passa a amar, e a gente tenta ser, de alguma forma, o melhor possível para cada uma dessas pessoas. Para o cunhado, para a cunhada, para a nora, para o genro, para a sogra, para o sogro, e a gente vai tentando, de alguma maneira, andar em harmonia. Como é importante tudo isso. A família, ela é extremamente importante para as crianças, muito importante. E quanto mais saudável for esse ambiente familiar, mais saudáveis serão essas crianças e futuramente esses jovens. É muito importante o contexto familiar. Os aspectos intrapsíquicos são diferentes, ok? Cada um vai ter o seu, mas também é de igual importância a gente considerar as interações familiares. Porque essas interações, elas são também muito diferentes. Eu tenho o meu psiquismo, mas a minha relação com a minha mãe, com o meu pai, com a minha irmã, é diferente da relação da minha irmã com o meu pai, com a minha mãe e com a minha outra irmã. Então, assim, as coisas são diferentes. E é importante a gente perceber essas nuances que modificam muitas coisas dentro desse contexto familiar. Então, só aqui, nesse contexto de núcleo pequeno familiar, a gente já tem uma infinidade de variáveis, considerando os aspectos genéticos de cada um, considerando essa dinâmica desse núcleo familiar menor, a dinâmica desse núcleo familiar maior, que entra avós, tios, primos e etc. e tal, e ainda temos mais algo que vem para somar, que é o legado que a gente traz cultural, de valores, que vem diante da gente, vem dos avós, dos bisavós, que vai passando ali de geração para geração, que são os comportamentos, as crenças, os mitos herdados, com relação aos valores da vida. E a gente precisa também estar atento a todas essas coisas. O que se faz muito importante para a manutenção de um ambiente saudável, favorável para essa família? Vamos pensar algumas coisas importantes. Então, número 1, definir com clareza os papéis dos membros dessa família. Então, cada um tem que saber o que se espera do outro. Então, assim, quem é o pai e quais são as funções atribuídas a esse pai? Quem é a mãe, quem é o filho, quem é a filha? Porque muitas vezes a gente percebe, por exemplo, nos nossos dias, crianças que estão assumindo o governo da casa.
Parece uma brincadeira, mas isso é uma realidade nos nossos dias. Então, a criança passa a ser o pai que manda, ou a mãe que manda, né? É ela que dita as regras. Então, assim, é muito importante dizer quem é o pai, o que se espera do pai, qual é a função do pai, da mãe e de cada um desses filhos. Esses papéis precisam ser claros. O marido não é filho da mãe. O marido é marido. A mãe não é, sei lá, mãe do pai. Ou ela não é filha do marido, né? Esse filho não é marido da mãe, ele é filho. E a menina não é esposa do pai, ela é filha. E por aí vai. Então, assim, papéis definidos, ponto número 1. Outra coisa, a gente precisa estabelecer regras claras. Quando as regras não são claras, isso traz muitos problemas. Por exemplo, hoje eu cheguei em casa mega feliz, bem-humorada, nossa, meu trabalho fluiu super bem, foi tudo maravilhoso e eu estou assim, muito bem disposta. E aí, a regra, vamos supor, uma regra meio flexível, sem muita... sem as coisas muito bem, claramente estabelecidas. Mais ou menos as crianças vão dormir 10 horas da noite. Aí a criança diz, deixa eu ficar, eu quero ver o desenho, deixa eu ficar. Eu estou tão bem-humorada, fica tranquila. Aí a criança fica. Aí no dia seguinte, e aí o dia seguinte é relativo, é só um exemplo para a gente enxugar a história. Pode ser daqui a uma semana, não importa. Logo depois, eu estou num dia ruim. Estou irritada, estou mal-humorada e, na verdade, estou querendo me ver livre de todo mundo que está na minha frente, porque eu quero esfriar minha cabeça. Então, eu quero que as crianças vão dormir logo, porque eu não quero barulho, eu não quero tumulto, eu não quero me aborrecer. E aí a criança está lá, 9 horas da noite, e eu digo, está na hora de dormir, vão dormir. Mas está na hora de dormir. E aí a gente faz aquele estardalhaço, bota as crianças para dormir, briga, bate, reclama, grita. Qual é a regra? Ontem eu fiquei acordada até tarde, hoje eu tenho que dormir mais cedo. Qual é a regra? Então, assim, as regras precisam ser claras. É óbvio que sempre pode haver uma novidade que não tem uma regra, mas, de um modo geral, as regras de uma família precisam ser claras. Por exemplo, a criança fala de uma forma grosseira. Me dá logo isso! E aí você vai lá e dá. Aí outro dia ela diz, me dá logo isso. Não fale comigo desse jeito. Qual é a regra? Pode ou não pode? Né? Então, assim, tem que ser claro. Quando não é, não é. Quando é, é. Então, a gente precisa definir formas de respeito, formas de se falar, horários, enfim, uma série de questões ali precisam ser claramente definidas. Outra coisa, estabelecer limites também claros. Os limites, eles são fundamentais para dar para a criança a sensação de segurança. Pensa numa ponte, em que você tem uma ponte que é só o piso e você não tem laterais de proteção. Você vai passar ali com muito medo, eu passaria, com muito medo, muito medo. Se você tiver muros aqui que estabeleçam a sua proteção, né, que chama de parapeito, esse parapeito te dá segurança. Você passa ali de uma forma muito melhor. Os limites são exatamente esse parapeito que vai trazendo segurança para essas crianças. Elas sabem aonde elas estão pisando, porque as regras são claras. Não é aquele negócio que a gente pisa e uma mina explode do nada, uma mina enterrada, escondida. Ué, o que aconteceu? O que eu fiz? Por que essa explosão aconteceu hoje? Né? Então, assim, não vai acontecer essas surpresas e, ao mesmo tempo, os limites são claros. O meu nível de tolerância, de limite é claro. Isso é aceitável, isso não é aceitável. Isso pode, isso não pode. É desta maneira e não daquela maneira. Isso dá segurança para a criança. Ela sabe aonde ela está pisando, ela sabe o que ela vai esperar e não é uma novidade do humor do dia dos pais, da lua que está lá hoje minguante ou crescente e tudo fica assim meio, né, não sei o que esperar. Estabelecer limites claros. Estabelecer coerência. Eu já falei sobre isso. Os pais precisam ser o exemplo dos filhos, senão o que eles dizem não tem coerência com o que eles fazem.
Desenvolver boa comunicação. O que quer dizer isso? Estar aberto para ouvir e para dialogar. Como é importante que a criança tenha espaço para dialogar. Essa falta de paciência que muitas vezes os pais têm, entendo, por conta das dificuldades da vida, do estresse, do cansaço, das sobrecargas, eu entendo tudo isso, mas a criança não entende isso. Então, essa falta de paciência que diz, cala a boca, quem manda aqui sou eu, é assim porque eu quero, isso para a criança não tem sentido. Quando a criança diz, mas por que não? Aí você diz, eu já expliquei 1000 vezes, por que não? Vai explicar 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Porque educar é repetir as mesmas coisas inúmeras vezes. Por isso que educar exige paciência. Então, a gente vai explicar de novo, mais uma vez. E as explicações, de preferência, sejam as mesmas. Porque se elas mudarem, cada hora é uma explicação diferente. Aí a cabeça da criança vai, embaralhando e ela não entende nada do que os pais estão fazendo. Então, dialogar, boa comunicação é disposto a ouvir e disposto a dialogar, ok? Aceitar as limitações e as diferenças. Não adianta esperar que o seu filho seja o que ele jamais será. Vamos imaginar o seguinte, o pai adora jogar bola, torce pro time lá, apaixonado, e aí nasce aquela criança que não gosta disso. Ela não gosta de bola, ela não gosta de esporte, o negócio dela é outra coisa, ela gosta de carrinho, ela gosta de ler, ela gosta, sei lá, de brincar de outra coisa. Ai, que decepção. Queria um companheiro para ir comigo no Maracanã, e essa criança não vai ser esse companheiro. Talvez até possa ser num outro momento, mas naquele primeiro momento ela não será. E aí, às vezes, essa decepção traz um desgosto, e eu estou dando um exemplo bem banalzinho, mas tem coisas mais sérias do que isso. Às vezes, personalidade da criança. Eu queria que meu filho fosse como eu. Não, a personalidade da criança é dela, não é a sua, né? Então, é importante aceitar limitações e diferenças, porque senão você vai rejeitar o seu filho, a sua filha, e ela vai perceber isso, né? E essa rejeição dói muito no coração de uma criança quando ela se sente rejeitada pelos pais, por qualquer razão que seja, né? Ter paciência e força para debater é fundamental, porque esse embate ele é cansativo, permanente, e é preciso que a gente esteja sempre ali disposto a dar continuidade a ele. Reconhecer erros, pedir perdão, perdoar. Gente, como é importante isso. Sabe aquela ideia de que os pais são infalíveis, a culpa é sempre das crianças, os pais não erram. Se eu errei, foi porque você provocou uma reação em mim e eu errei. Não, eu erro também, eu também erro, eu também posso errar. Então, assim, é importante dizer, olha, me perdoe, nesse momento eu realmente não agi direito, me perdoe, por favor. Então, assim, é importante reconhecer erro, é importante pedir perdão. Isso ajuda a criança a também reconhecer seus erros. Por quê? Porque se os meus pais são infalíveis, se eu percebo o meu erro, eu sou um fracasso, eu erro. Para eu ser legal, eu tinha que ser igual aos meus pais, que não erram. Não, vamos reconhecer os erros para que facilite as crianças também reconhecerem seus próprios erros e verem que o mundo não acaba quando a gente descobre que errou, né? E a gente precisa perdoar o outro, a gente precisa se perdoar e seguir a vida, corrigindo os nossos erros, ok? Desenvolver laços afetivos de segurança, nada é mais sustentável do que o amor, né? O amor, ele dá base, ele dá segurança. Eu preciso saber que o meu filho vai continuar me amando mesmo no dia que eu estou descabelada, que eu estou irritada, que eu estou aborrecida, que eu estou triste, que eu não tenho dinheiro, né? Porque às vezes parece que o filho vai deixar de me amar se eu não der o que ele está pedindo. Mas eu não tenho dinheiro. Então, assim, ele tem que entender e ele tem que me amar pelo que eu sou, não pelo que eu tenho para dar para ele, ok? Tentar acertar a medida da responsabilidade delegada. Esse é um ponto super, super importante, porque às vezes a gente
Não delega nada para as crianças, porque, é criança, deixa que mamãe faz para você. E aí a gente deixa aquela criança atrofiada, sem se desenvolver, sem já assumir responsabilidades que ela já poderia assumir. Ou, ao contrário, a gente sobrecarrega a criança com responsabilidades além da competência dela. E isso também vai gerar muitos outros problemas. E é importante a gente saber essa medida, difícil demais. Mas quem precisa de sabedoria, diz a palavra, peça a Deus que a dá liberalmente. Peça, porém, com fé e nada duvidando. Ok? A gente precisa dessa sabedoria para acertar a medida de responsabilidade delegada para a criança, dentro da capacidade dela. Isso é muito importante. Ajudar os filhos a não rivalizarem entre si, o que é muito natural. Que os filhos disputem o amor do pai, disputem o amor da mãe, quem é o filho preferido, quem é o mais amado, quem é o mais inteligente, quem é o mais bonito, quem é o mais qualquer coisa. E é importante a gente tentar quebrar essa rivalidade entre os irmãos. E a forma da gente ajudar os filhos a não rivalizarem, porque eles naturalmente vão rivalizar, evitando comparações, evitando exemplos depreciativos, né, que humilhe um, que exalte o outro, enfim, de alguma maneira, tentando trazer à tona a valorização de todos eles e a clara afeição a todos, para que essa ideia, né, do amor dos pais nunca entre em questão em relação aos filhos. Isso não é muito fácil, não, porque às vezes as crianças criam fantasias na cabeça delas e os pais não fazem a menor ideia, que os filhos pensam que eles não as amam. Mas, à medida que a gente vai atento ali com os filhos, a gente acaba às vezes percebendo isso e tentando consertar essas fantasias, ok? A gente precisa ter cuidado para que as frustrações da vida pessoal de cada um não respinguem uns nos outros. Então, as frustrações pessoais do pai ou da mãe não respinguem nessa relação conjugal, por sua vez não respinguem nessa relação de pais e filhos e por sua vez não respinguem nessa relação entre os irmãos. Então, é evidente que a responsabilidade é sempre muito maior dos pais, não só porque eles são os adultos da casa, mas especialmente porque são eles que vão passar para os seus filhos o olhar para a vida, a maneira de reagir aos problemas, a postura diante da sociedade. Esse olhar inicial são os pais que passam para os filhos. Então, às vezes a gente vê lá famílias com alguns problemas, por exemplo, filhos rebeldes que não sabem respeitar a autoridade. O que a gente percebe nos nossos dias hoje? Por exemplo, está lá a criança e diz assim: mãe, minha professora mandou você assinar essa advertência aqui porque ela disse que eu estava conversando muito na aula. Aí a mãe vira e diz: ô pai, essa professora é uma tonta. Como é que faz um negócio desse? Não vou assinar nada. Diz que eu não vou assinar nada. E aí você critica, desrespeita, desautoriza o professor para o seu filho. Você está, de alguma maneira, ensinando essa criança a não respeitar a autoridade. Você também é uma autoridade, que em algum momento ele vai também desrespeitar. Então, assim, o nosso olhar para fora da nossa casa, a forma como a gente interpreta as coisas do lado de fora, é a forma que a gente vai ensinar os nossos filhos a fazer também. Por exemplo, me fugiu o meu exemplo que eu ia dar. Fugiu. Sim. Vamos imaginar o seguinte: você está lá com um problema sério na sua vida. E aí você fica prostrado, abatido, moído, assim, todo igual um caramujo, que entra dentro da concha, né, todo retraído, introvertido, se isola, não quer conversa, irritado, não consegue se relacionar e se fecha. Essa é a forma que, de alguma maneira, você está ensinando os seus filhos a reagirem diante dos problemas. Entende? Então, assim, é uma série de detalhes que nós vamos ensinar para os nossos filhos a forma de olhar para a vida, de olhar para fora e de se comportar dentro dessa sociedade. Por quê? Porque a família é o primeiro núcleo social, de formação social do indivíduo, é a família. Né? O que eles aprendem ali, eles vão replicar
do lado de fora, até que eles encontrem outros modelos e aí comecem a fazer adaptações e escolhas pessoais. Então, a família trará aos filhos o entendimento e a habilidade necessária para viver nessa sociedade. Então, assim, ensinar a criança a ter resiliência, ensinar a criança a perdoar, ensinar a criança a ter jogo de cintura, a conseguir ser flexível, a não ser tão exigente consigo mesma, a não ser tão exigente com os outros. Uma série de coisas, detalhes da vida que são importantes da gente estar sempre tentando passar para as crianças. As crianças, elas vão observar os pais e elas vão replicar essas regras básicas de convivência, que é o respeito, o amor, a tolerância, obediência, diálogo, cooperação mútua, generosidade, perdão, críticas, culpas. Tem pessoas que são movidas a sentimento de culpa, e isso acaba também sendo sempre um peso sobre os outros. Sinceridade, né? Valor pessoal, qual o valor que eu tenho a meu próprio respeito, enfim, estímulo ao desenvolvimento de habilidades pessoais, que a gente também precisa ajudar que os filhos desenvolvam essas habilidades pessoais. Então, para tal, é fundamental que a família tenha tempo de qualidade com essas crianças, porque se ela não tiver tempo de qualidade, ela não vai ter condição de dar atenção a esses inúmeros detalhes que a gente está falando aqui. Eu estou demorando muito nos detalhes e já estou preocupada com a hora. Bom, resumindo então aqui muito rapidamente, Josué 1:8, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, base fundamental de uma família, alicerce na palavra de Deus. Não cesses de falar do livro da lei, mas não adianta falar da palavra sem que você viva a palavra. Depois lá em Deuteronômio 6 e 7, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Então todo esse processo de educação, de ensinar a palavra de Deus, de mostrar a palavra de Deus na sua própria vida, de ensinar os valores da vida, de educar um filho, isso é o tempo todo, incessantemente, é ao levantar, ao se deitar, andando pelo caminho, dentro de casa, aonde nós estivermos. É cansativo? Mas é dessa maneira, não existe outra maneira. No meio do caminho vão surgir obstáculos, desafios vão surgir. Vai acontecer algo que eu não esperava que acontecesse na minha vida? Pode acontecer algo que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer na nossa vida. Nesse momento, o que a gente precisa pensar? Vou buscar ajuda. A vida não é perfeita, ela não é um filme, né? Ela é uma realidade, sempre em movimento. E quando a gente fala de uma família, aqui no caso eu estou falando de uma família padrão, pai, mãe, filhos, mas hoje em dia existem uma infinidade, enorme variedade de estrutura familiar. Existe mãe, avó, filhos, existe mãe, filhos, existe pai, filhos, existem filhos que não têm mais pai, são os próprios filhos que criam os irmãos. Enfim, é uma série de situações complexas e cada vez mais complexas que está modificando toda essa estrutura familiar. Agora, não vamos negar o valor de um pai, de uma mãe e seus filhos, porque é óbvio que isso seria o ideal sempre, né? A gente sabe que nem sempre o que acontece é o ideal, mas o ideal seria que pudesse haver uma harmonia familiar nesses moldes. Por quê? Porque foram os moldes estabelecidos por Deus. Não foi uma ideia minha, nem sua, nem de ninguém. Foram os moldes estabelecidos pelo próprio Deus, né? Então, como isso é benéfico quando as coisas funcionam de forma boa, porque também pode ser muito maléfico quando funciona de uma forma ruim. A família, sem dúvida, é um projeto de Deus, né? E por isso nós precisamos respaldar esse projeto na pessoa de Jesus.
fundamentar a nossa família em Cristo, essa estrutura familiar e cada membro dessa família. Faz toda a diferença quando todos estão comprometidos e debaixo do temor do Senhor. Tá, mas e aí se a minha família não é desse jeito, o que eu faço? O que eu faço quando minha família está toda diferente desse padrão tão bonito? Existem muitas famílias diferentes desse padrão bonito. O que a gente pode fazer? Nós podemos, primeiro, orar e clamar ao Senhor. Segundo, procurar entender o que foi que aconteceu nesse contexto que promoveu esse cenário, às vezes tão caótico ou tão adverso. E tentar, de alguma maneira, ir corrigindo alguns erros quando possível. Quando possível, é importante que esses erros sejam corrigidos, ok? Eu sei que muitas pessoas têm passado por situações bastante difíceis, né? E nesse momento, a pessoa mais plena e capaz de nos socorrer é o Senhor Deus. Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. E a palavra de Deus lá no Salmo 128, só para a gente encerrar, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Israel, de Jerusalém, durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Glória a Deus por isso. Eu sei que nem sempre as coisas são tão bonitas assim, né? Mesmo na casa daqueles que servem e temem ao Senhor, nós cometemos erros e às vezes os tiros saem pela culatra e a gente acaba torpedeando alguns no meio do caminho e isso traz lutas, né, no meio da nossa vida. Mas Deus é soberano, amém? E Ele pode todas as coisas. A gente precisa buscar, a gente precisa render aos pés do Senhor e a gente precisa deixar Deus agir e a gente precisa confiar no agir de Deus e na sua misericórdia, em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos por um momento, vamos apresentar diante do Senhor as nossas famílias. Talvez hoje você enfrente diversas lutas, com toda certeza você tem as suas lutas, eu tenho as minhas lutas. Nenhuma família é perfeita, nenhuma mãe é perfeita, nenhum pai é perfeito, nenhum filho é perfeito, e não há nenhuma casa plenamente harmoniosa e feliz, porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno, que é mau e que tem muitas adversidades e muitas influências invadem a nossa casa, interferem em tudo aquilo que a gente gostaria que fosse e acaba não sendo. Mas vamos clamar àquele que pode todas as coisas, no nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, clamando pelo Teu socorro. Apresentamos em Teu altar nossas famílias, Senhor. Apresentamos em Teu altar as nossas vidas e Te pedimos, Senhor, abençoa-nos. Ai de nós, se não for a Tua bênção. Ai de nós, se não for o Teu favor, se não for a capacitação do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Ai de nós, Senhor, se Tu não estiveres segurando a nossa mão e caminhando junto conosco e nos levando no caminho que nós devemos seguir. Às vezes nós soltamos a Tua mão, Senhor. Às vezes cismamos em andar pelos nossos próprios caminhos e voltamos feridos, voltamos chorando, mas o Senhor é aquele que nos recebe e nós Te pedimos, Senhor, cuida de nós, cuida das feridas, cuida, Senhor, das dores, cuida das decepções, cura, Senhor, das divisões, cuida das desavenças que muitas vezes existem, da desarmonia e do desamor que muitas vezes existem dentro das casas, dentro das famílias. Mas nós Te pedimos, Senhor, ajuda-nos. O que cabe a cada um de nós, ajuda-nos a cooperarmos contigo para que a realidade da nossa casa mude. Ajuda-nos a cooperarmos contigo para que possamos ver uma nova realidade em nossas famílias, Pai.
Nós nos consagramos a Ti e Te pedimos e dizemos diante de Ti, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que isso seja uma declaração do hoje e que isso seja uma palavra profética para o amanhã. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos e muda a realidade das nossas famílias, para que em tudo haja harmonia, felicidade, unidade, companheirismo, fidelidade e, acima de tudo, o Teu favor e a Tua bênção sobre todos nós. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, Te pedindo, perdoa os nossos pecados, porque no meio de tudo isso, muitas vezes, nós mesmos somos capazes de reconhecer os erros que cometemos no meio da nossa família, mas nós Te pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos a fazermos uma nova semeadura, ajuda-nos a fazermos um novo plantio, Senhor, para que possamos colher novas coisas e boas coisas. Queremos plantar boas coisas e colhermos boas coisas. Ajuda-nos, Pai, nós Te pedimos, pelo poder do nome de Jesus, e a Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para sempre. Leva-nos, Senhor, em paz e em segurança de volta aos nossos lares. Guarda-nos e livra-nos de todo e qualquer mal. É o que nós Te pedimos hoje, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Teu Espírito Santo seja com todos nós e com todo o Teu povo espalhado pela terra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.